Olá, prezados alunos do curso de capacitação para representantes da sociedade, protetores de animais em comissões de ética na utilização de animais. Sejam muito bem-vindos ao módulo 4, em que nós estamos estudando conceitos e princípios éticos. Como eu já disse no primeiro vídeo, meu nome é Mariana Spacek Alvim e eu sou a professora responsável por alguns tópicos do módulo 4. Nesse nosso segundo vídeo, trabalharemos com o tema dos animais não humanos e os problemas morais, bem como princípios éticos, e daremos ênfase em um princípio ético em específico. Antes de darmos início ao segundo vídeo da aula, é válido recapitularmos rapidamente o que foi falado anteriormente. Nós discutimos a diferença entre moral e ética. Estudamos que quando falamos em moral, estamos falando sobre escolha sobre o que é o reto agir ou a ação justa em dada circunstância sobre determinado assunto. Diferentemente, quando falamos em ética, estamos falando sobre reflexão teórica e embasada para que a escolha de natureza moral seja realizada adequadamente. Nós discutimos o que é um debate ético. Examinamos que para fazermos uma escolha moral confiável, devemos promover um debate ético sóbrio e desinteressado. Isso quer dizer que é durante o debate ético que invocamos fatos, conceitos, proposições, argumentos, razões para subsidiar a nossa decisão moral. Discutimos os elementos fundamentais ao debate ético. Exploramos que um debate ético consistente deve se pautar por dois elementos fundamentais: a racionalidade e a imparcialidade. A racionalidade indica que não podemos presumir que, em razão de acharmos que algo é correto, ele deve ser necessariamente correto. São necessárias fortes razões para que isso possa acontecer. Afinal, algo contraintuitivo pode ser correto, por estar respaldado por excelentes razões. E a mesma coisa pode acontecer com o contrário. Já a imparcialidade indica que, sem melhores razões, não podemos discriminar indivíduos tão somente por sua condição. A partir disso, surgem duas questões. Por que é preciso entendermos de moral, de ética e de debate ético para atuar em uma comissão de ética na utilização de animais, uma CEUA? Ou ainda, o que esses temas abordados até agora impactam a existência e a atuação em si de uma CEUA? Na sociedade em que vivemos, há diversos tipos de conflitos de interesses. Há muitos indivíduos com interesses diametralmente opostos. No caso dos animais, isso ocorre em dimensão industrial. Há múltiplos setores industriais interessados nos mais diversos usos dos animais. Eu trouxe alguns exemplos no slide. Nós temos a indústria da alimentação. No intuito de produzir leite, ovos, carnes, mel, etc., os seres humanos buscam utilizar animais não humanos. Também tem a mesma intenção na indústria do entretenimento. Querem utilizar os animais pela competição, exibição em circos, em aquários, em ambientes turísticos, em eventos culturais como rodeios, touradas, etc. No caso da indústria do vestuário, o objetivo de uso dos animais não humanos ocorre pela produção do couro, da lã, penas, seda, etc. E no caso da indústria da experimentação, a busca é pelos testes de toxicidade, usos em ensino, usos em pesquisa. Em todos esses casos apresentados, há algum grau de prejuízo ao bem-estar dos animais. Isso é comum a todos. Seja em relação à liberdade, à integridade física, à integridade psicológica ou mesmo à vida, os animais, em todos esses contextos, são sempre vítimas de danos, vítimas de prejuízos. Trata-se, então, de uma representação clara do que nós classificamos como conflito de interesses. De um lado, há os interesses humanos, com os benefícios que podem ser produzidos a eles a partir dos múltiplos usos dos animais. Do outro lado, há os interesses animais,
com os benefícios que podem ser produzidos a eles a partir da abstenção dos múltiplos usos que são feitos deles. Eu coloquei na nossa apresentação, de um lado, alguns interesses humanos relacionados ao uso de animais e do outro lado, alguns interesses animais relacionados à abstenção do uso pelos humanos. Então, de um lado, os seres humanos têm interesse no alimento, no entretenimento, no vestuário, na experimentação. Já os animais não humanos têm interesse em sua liberdade, em sua integridade física, em sua integridade emocional, em sua vida. Para saber que tipo de decisão esses casos ensejam, é preciso sabermos conforme nós vimos no vídeo 1. São decisões meramente individuais ou são decisões relacionais? Como há dois grupos, dois tipos de interesses, são decisões relacionais. São decisões sem impacto ou com impacto a outrem? Naturalmente, com impacto. Privilegiar um interesse ou outro interesse necessariamente vai redundar na perda ou no prejuízo para o outro grupo ou para o outro indivíduo. Assim, nós estamos diante de uma decisão de natureza moral e não prudencial. E como toda decisão de natureza moral, é preciso que exista debate ético para respaldar a melhor decisão moral possível. Lembrando, claro, esse debate ético precisará ser composto por racionalidade e imparcialidade, como nós já vimos exaustivamente. O caso da experimentação animal é um dos casos gerador de conflito de interesses entre humanos e não humanos. Há uma miríade de interesses em jogo. Eu coloquei apenas alguns interesses relacionados à experimentação animal. São os que primeiro vêm à nossa mente quando nós pensamos nas práticas experimentais ou nos protocolos experimentais. De um lado, os seres humanos têm interesse pelo conhecimento básico, pelo conhecimento aplicado, pelos tratamentos, vacinas, cirurgias, curas. Ao mesmo tempo, os animais têm interesses relacionados ao próprio bem-estar, como, por exemplo, interesse pela sua própria liberdade, pela convivência com os demais, pela reprodução, pela integridade física, pela integridade psicológica e, em última instância, pela sua vida. Quanto a nós, futuros ou atuais membros de SEUAS, resta-nos investigar, a partir das ferramentas oferecidas pela ética, para onde a balança está pesando. A que lado os argumentos sólidos ou as razões consistentes dão apoio? Aos interesses animais ou aos interesses humanos? Qual desses interesses ou quais desses interesses são principais ou têm maior peso ou devem ter maior peso no processo de deliberação moral? Independente do que acreditamos de antemão ou do que queremos que seja verdade, é preciso avaliar cuidadosamente. Para tanto, vale a pena entendermos como esse debate se construiu ao longo do tempo. Ao longo do tempo, no campo da ética, diversas defesas foram feitas pela consideração moral dos interesses dos seres humanos, de modo a considerar exclusivo ou superior esse interesse em comparação à consideração moral dos interesses dos animais não humanos. Ao longo da história, foram utilizados diferentes argumentos na intenção de sustentar que os seres humanos tinham maior importância do que os animais não humanos. Essas defesas são de vários tipos. Alguns exemplos de argumentos éticos pela maior consideração moral dos seres humanos em comparação aos animais ao longo do tempo são o argumento definicional, o argumento metafísico, o argumento do apelo à posse de capacidades ou de relações, o argumento do apelo à natureza. O argumento definicional estabelece que só os humanos importam ou que os humanos importam mais do que os outros animais.
porque eles são seres humanos. O segundo argumento tem diferentes abordagens. O argumento metafísico estabelece que só os humanos importam, ou que os humanos importam mais que os outros animais, por múltiplas possibilidades. Ou porque são imagem e semelhança de Deus, ou porque são a espécie escolhida por Deus, ou porque têm relação especial com Deus, ou porque possuem uma alma imortal, ou porque estão acima dos demais em uma cadeia reencarnatória, ou porque os seres humanos têm dignidade, ou porque os seres humanos têm um status ontológico superior. Todos esses tipos de argumento são formas de apresentação de um argumento que tem referência metafísica. O argumento do apelo à posse de capacidades ou de relações estabelece a supremacia dos humanos a partir da suposta posse exclusiva de alguns elementos: razão, linguagem, liberdade, agência moral, senso de justiça, autonomia, cultura, reciprocidade, solidariedade ou tantas outras possibilidades. Finalmente, o argumento do apelo à natureza estabelece que só os humanos importam, ou que os humanos importam mais do que os outros animais, porque dar consideração moral menor a outras espécies seria como um comportamento natural. Os argumentos apresentados no slide anterior, amplamente usados e defendidos pelos humanos quando se trata de conflito de interesses entre humanos e não humanos, materializam um tipo de discriminação, denominada especismo. Eu trouxe 3 possibilidades mais curtas ou desenvolvidas de como podemos apresentar o conceito de especismo. 1. Especismo é uma discriminação contra quem não pertence a determinada espécie ou determinadas espécies. 2. Especismo é um tratamento desfavorável que viola a igual consideração ou a imparcialidade contra quem não pertence a determinada espécie ou determinadas espécies. E o número 3, especismo é o preconceito ou a atitude tendenciosa de alguém a favor dos interesses de membros de sua própria espécie e contra os de outras. O conceito de especismo tem sido amplamente debatido para avaliar os limites impostos por esse viés argumentativo para casos de conflitos de interesses entre humanos e animais, especialmente desde a década de 1970, quando Peter Singer, um filósofo australiano, passou a se ocupar da sistematização dessa área de conhecimento dentro da ética prática, a chamada ética animal. O especismo, sendo um preconceito ou uma discriminação diretamente relacionada à distinção entre espécies, ajuda-nos a identificar o problema comum a todos os argumentos apresentados anteriormente para a defesa da supremacia humana. Conforme nós estudamos, o debate ético prévio a qualquer tomada de decisão moral não pode estar corrompido por um elemento de parcialidade em razão de indivíduos ou de grupos. O pertencimento à espécie humana ou a outra espécie não pode ser elemento determinante para a deliberação moral, visto que o que importa em uma decisão moral são os interesses e a magnitude dos interesses que estão em jogo e não nos indivíduos propriamente ditos. Nesse sentido, qualquer resposta que se propõe honesta, adequada ou justa ao caso de conflito de interesses entre os animais humanos e não humanos deve abrir mão da categorização e da distinção prévia dos indivíduos como fator determinante para que seu interesse tenha mais ou menos peso, sob pena de poder ser classificada como uma decisão parcial, tendenciosa ou mesmo inaceitável do ponto de vista ético. Aqui está uma citação de James Rachel sobre a necessidade de superarmos o especismo. Humanos, como já notamos, são apenas uma das espécies que habitam este planeta. Semelhante aos humanos, os animais também possuem interesses que são afetados pelo que fazemos,
Quando matamos ou torturamos um deles, eles se machucam da mesma forma que os humanos são machucados quando são tratados dessa maneira. Bentham e Mill estavam certos em insistir que os interesses dos animais devem ter peso em nossos cálculos morais. Assim como Bentham indicou, excluir as criaturas das considerações morais por causa de suas espécies não é mais justificável do que excluí-los por causa da raça, nacionalidade ou sexo. A imparcialidade exige expansão da comunidade moral não apenas através de espaço e tempo, mas através das fronteiras das espécies também. Considerando que os argumentos especistas apresentados não podem ser utilizados como argumentos válidos para a devida consideração dos indivíduos envolvidos em um problema moral, no qual seres de diferentes espécies possuem interesses contrapostos uns aos outros, e considerando que admitir privilegiar os interesses humanos sobre interesses de outras espécies apenas pelo pertencimento ou não a determinada espécie é injusto, qual critério de consideração moral nós devemos utilizar e qual princípio ético deve guiar as nossas decisões? Um critério ético é importante porque ele orienta em que base nos sustentaremos para atribuir consideração moral aos indivíduos. Já foram utilizados muitos critérios ao longo do tempo, conforme já apresentamos. No entanto, para saber se um critério é válido, ele precisa passar pelo crivo da relevância para aquele problema moral especificamente. Por exemplo, em uma seleção para docente de filosofia, ter feito a faculdade de filosofia é um critério relevante. Diferentemente, em uma seleção para docente de filosofia, ter cabelo castanho não é um critério relevante. Isso ocorre porque a cor do cabelo não tem nenhum impacto sobre as atribuições de um professor de filosofia. Isso é relevância. Sabendo então o que é relevância, a pergunta que devemos nos fazer é: qual é o critério relevante para que os interesses de um indivíduo tenha de ser levado em consideração em um dado conflito moral? O que tem impacto na deliberação moral que leva em conta os interesses? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Para que os interesses de alguém devam ser levados em consideração num possível conflito moral, esse indivíduo precisa ser capaz de ter interesses. Quem pode ser sujeito de interesses? Todos aqueles que puderem ser beneficiados ou prejudicados, isto é, todos aqueles que forem seres sencientes, ou seja, indivíduos que percebem o meio pelos órgãos do sentido e dão origem a uma experiência. Em resumo, para existir valoração moral, há de existir alguém a ser valorado, há de existir um quem. A senciência, então, diz respeito ao seguinte: todos os seres sencientes, apesar de quaisquer diferenças, são semelhantes entre si e dessemelhantes a tudo mais, no mundo que não seja senciente. Ser senciente significa ser do tipo de ser que é consciente da dor e do prazer. Existe um eu que tem experiências subjetivas. Nem tudo que está vivo é necessariamente senciente. A partir de todo o conteúdo abordado, é possível afirmar o seguinte: para conseguirmos oferecer o devido tratamento e a devida consideração aos interesses de todos os seres sencientes, sejam eles da espécie que forem, da raça que forem, do sexo que forem, etc., é preciso que lancemos mão de um preceito, de um princípio guia para todas as nossas deliberações morais. Esse preceito é denominado igual consideração, e ele indica que o grau de consideração que se deve dar a alguém depende da magnitude dos prejuízos e dos benefícios tão somente. Em outros termos, é inaceitável dar pesos distintos a interesses semelhantes.
Nas palavras de Gary Francione, princípio da igual consideração é uma norma que determina que devemos tratar semelhantes semelhantemente. Dessa forma, concluímos mais um vídeo do nosso módulo. Nesse vídeo, pudemos esclarecer que, para o conflito de interesses entre humanos e animais, a espécie não importa, e sim o critério da senciência. Além disso, podemos compreender que, como princípio ético nessa seara, só é legítimo invocar a igual consideração de interesses para todos aqueles que possuem interesses análogos. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Nos vemos no vídeo 3. Nele trataremos dos limites do paradigma da experimentação animal atual no Brasil a partir de todos esses elementos que estudamos. Nos encontramos no vídeo 3.